Fala galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática, e hoje vamos falar de estudo das grandezas. Então, grandezas, para quem não lembra, né, é tudo que eu posso medir ou contar, né? Então eu posso medir uma distância, né? Eu posso contar a quantidade de homens que trabalham uma obra, e tudo que eu posso medir ou contar são chamados de grandezas. Então, grandezas temos de dois tipos, vou mostrar aqui em exemplos como se faz esses estudos dessas grandezas, tá bom? Primeiro exemplo, um corpo em movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme, vocês vão ver muito em física, tá? É um movimento que não tem alteração de sua velocidade. Tem uma velocidade constante, né? Isso quer dizer que tem uma velocidade constante, que não tem variação na sua velocidade, por exemplo. Está lá de 10, aí depois está de 20, não tem essa variação. Se ele está de 10, uma velocidade de 10 km por hora, ele vai manter aquela velocidade. Isso é velocidade constante, sem variação. Igual a 20 km por hora, beleza. Ele deu aqui a velocidade de um corpo em movimento. E deu também para mim uma tabela contendo tempo em hora, tá? Tem aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas e 5 horas e o espaço que ele percorreu. Em 1 hora ele percorreu 20 quilômetros, né? Por isso que é 20 quilômetros por hora, quer dizer, em 1 hora ele percorre 20 quilômetros. 2 horas percorreu 40 quilômetros. Em 3 horas percorreu 60 quilômetros e em 5 horas ele percorreu 100. Qual é o tipo de grandeza que eu tenho nesse exercício, né? São grandezas chamadas diretamente proporcionais. Por quê? Se de um lado aumenta, o outro lado também aumenta na mesma proporção. Observa que de 1 hora para 2 horas, ele vai andar mais 20 km, né? Então, 1 hora ele anda 20 km. Mais 1 hora, né? Porque são 2 horas, ele vai andar 40 km. E assim por diante. Uma grandeza tempo aumenta, a grandeza espaço, né, ou distância, né, vamos dizer também distância aqui, ela vai aumentar também na mesma proporção, ok? A relação matemática entre o espaço e o tempo é dada por essa fórmula aqui, ó. S, que é espaço, é igual a 20 vezes T, que é o tempo, né? Ou essa fórmula também, a divisão entre o espaço e o tempo é igual a 20. Ah, mas professor, será que é verdade? Vamos comprovar, ué. Por exemplo, se eu usar essa fórmula, S dividido por T, S é espaço, 20 dividido por 1, deu 20. 40 dividido por 2, deu 20 também. Pode observar que a grandeza, quando você pega a grandeza espaço e divide pela grandeza horas, o meu número aqui não vai alterar, ele vai continuar o mesmo, ele vai ser 20. Quer dizer que essa constante dele é 20, tá? Que eu vou explicar agorinha. Vamos olhar outra fórmula. Ah, professor, mas a outra fórmula, será que é verdade? O espaço é igual a 20 vezes tempo, né? Então vamos supor que o tempo é 1. 1 vezes 20 vai dar 20, então o espaço é 20. Só para vocês compreenderem o que eu estou falando, espaço é igual a 20 vezes t. Se o tempo for 2 horas, vamos supor, né? Espaço é igual a 20 vezes o tempo de 2 horas. O espaço vai ser 20 vezes 2, 40. E olha para você ver aqui o que aconteceu. 40 quilômetros. Está certinho nosso cálculo. Então, essa relação matemática, ela é comprovada para grandeza diretamente proporcional, ela é muito importante, tá? Porque nela dá para você perceber aqui, ó, a constante. Porque através dessa fórmula podemos expressar como da seguinte maneira: o S é uma grandeza Y, é uma grandeza qualquer, pode ser qualquer tipo de grandeza, não precisa de ser só o espaço, é igual a 20, 20 é o quê? É o K. Esse K nós chamamos de constante. Lembrando que esse K tem que ser sempre maior do que zero. Se ele for maior do que zero, grandeza diretamente proporcional, tá bom? E o T é uma grandeza X. Então aqui essas grandezas X e Y que ele falou aqui, ó, o K é a constante. Ela não varia, tá? Ela vai ser constante. E o X e Y quer dizer que são várias grandezas. Por quê?
Uma grandeza diretamente proporcional não é só igual essa do exemplo, temos várias grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, essa aqui é só um exemplo, mas ele chamou de x e y porque temos vários outros tipos de grandezas que são diretamente proporcionais, não somente essa, tá bom? Vamos para o segundo exemplo. Um corpo percorre um espaço de 30 km. E aí ele me gerou uma tabela, nessa tabela tem velocidade e tempo. 30 km por hora, ele gasta 1 hora para percorrer. Quando ele está a 15 km por hora, quer dizer que ele gasta 2 horas para percorrer os 30 km. Ele gasta 2 horas. Se ele estiver a 10 km por hora, ele vai gastar 3 horas para percorrer essa distância de 30 km. E se ele for 60 km por hora, quer dizer, ele vai dobrar a velocidade do primeiro, né? Aqui, ó, que é 30 e que é 60, ele dobrou a velocidade. Se aqui ele gastava 1 hora, aqui ele vai gastar meia hora, né? 0,5. O que você observa nessas duas grandezas? Quando uma grandeza aumenta, né? O tempo aumenta, a velocidade diminui. Então, se a velocidade diminuir, o tempo vai aumentar. Eu vou demorar mais tempo para chegar naquele local, tá? Para percorrer essa distância de 30 km. Então, aqui, ó, a relação matemática entre velocidade e o tempo é o que? É dada por 30 é igual a V vezes T. Quem quer ver? V é velocidade, o T é tempo. Então, se eu pegar aqui, ó, 30 vezes 1, dá 30. Só para mostrar para vocês que essa constante aqui na grandeza é inversamente proporcional. Porque quando uma grandeza aumenta, a outra diminui, né? Então, aqui temos outro exemplo, ó. Podemos aqui fazer aqui, ó, 30, né? Tem que estar 30. Então, 15 vezes 2, 30. Deu certo. 3 vezes 2, ou vezes 10, 30 também. Então, quando você multiplica as duas grandezas, tem que dar o valor da constante. Observa que é diferente dessa daqui. Dessa daqui não. A constante multiplica por uma das grandezas, que no caso é o tempo, vai me dar a outra grandeza, vai me dar o valor da outra grandeza, que é o espaço, tá? Então essa fórmula aqui também pode ser escrita dessa maneira, né? Por que ela é escrita assim? O que ele fez? O t está multiplicando o v, então ele pega o t e passa dividindo. Então velocidade é igual a 30 dividido pelo tempo, tá? Ele pode fazer isso também, que dá para expressar, tá bom? Agora eu vou apagar aqui e vou trazer mais um exemplo rapidinho para vocês. Pessoal, para finalizar nossa aula, mais um exemplo aqui. Mas antes de falar sobre esse exemplo, eu quero só relembrar vocês. Grandeza diretamente proporcional é quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Fiquem ligados nisso, tá? Se uma diminui, a outra grandeza também diminui na mesma proporção. Isso quando é grandeza diretamente proporcional. Agora, a inversamente proporcional é diferente. Quando uma aumenta, a outra tende a diminuir, tá? Se uma diminui, a outra tende a aumentar. Elas são sempre inversas, uma grandeza da outra grandeza, tá? Vocês vão encontrar vários exemplos, é só analisar cada grandeza e vocês vão saber qual grandeza que é, tá? Então aqui, exemplo 3, a tabela mostra a distância em quilômetros e o tempo, né? Em quilômetro e o tempo. Aqui eu tenho quilômetro na parte de cima, 50, 100, 150, 200, 250, e aqui embaixo eu tenho a horas, né? O tempo, meia hora, 1h30, 2 horas e meia. Então vamos observar o que eu posso fazer aqui, né? Letra A. Se as grandezas são diretamente proporcionais? Não. Caso seja, encontre a constante de proporcionalidade. Então, se elas são grandezas diretamente proporcionais, como eu vou analisar isso? Eu vou analisar observando os valores. O valor de 50 para 100 aumentou e de meia hora para 1 hora aumentou. Então, aumentou. Então, pode observar que é na mesma proporção, né? Aqui é de 50, dobrou, 0,5 dobrou. Olha para você ver, se tiver com dúvida, vamos ver o dobro mais fácil aqui, ó. De 100, o dobro de 100 é quanto? 200. O dobro de 1 hora? 2 horas. Então, grandeza diretamente proporcional. Então, são grandezas diretamente proporcionais? Sim. Caso seja, encontre a constante de proporcionalidade. Pessoal, a constante, eu vou observar essas duas fórmulas que eu vi agorinha, né? No início da aula.
A constante S, que é espaço dividido pelo tempo, é igual a 20. Então quer dizer que a constante era 20. Para você descobrir a constante é fácil. Pega uma grandeza e divide pela outra, né? Pega uma grandeza maior e divide pela grandeza menor. Vamos pegar aqui um exemplo aqui que é muito fácil. É esse aqui, ó. 100 dividido por 1. Quanto que é 100 dividido por 1? É 100. Então, qual é a constante dessa questão? A constante é 100. Ah, professor, então escreve dessa maneira da expressão. Sim, aqui, ó. Olha para você ver como vai ficar. No lugar do 20, que era constante, você coloca 100. Descobrimos que o 100 é constante. Então, S, que é o espaço, né, que é a distância, eu posso colocar também D. Posso chamar aqui de D, de distância. D de distância, dividido pelo T de tempo, é igual a 100. A constante descobrimos que é 100. Ah, posso usar outra fórmula também, professor? Pode. Olha lá, ó. A outra fórmula me diz que o S, né, que eu chamei de D aqui, que é a distância, vai ser igual a 100, que é a constante, vezes o T, que é o tempo. Então, vamos lá. Ah, professor, vamos tirar a prova. Vamos. A distância, vamos supor aqui, vamos descobrir essa distância aqui. Se a constante é 100 e ela multiplica pelo tempo, que é 2 horas, então 2 vezes 100 dá 200. E essa distância é 200 quilômetros. Tá bom? Bem tranquilo, bem fácil, tá? Então, minha aula fica por aqui. Agradeço vocês por participarem e espero que tenham gostado. Até a próxima.